Bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta sexta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Estamos finalizando mais uma semana, onde estivemos aqui de segunda a sexta-feira, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você não assistiu aos episódios anteriores, estão todos eles disponíveis aí na playlist devocional Reflexão e Vida. Já são mais de 300 programas, mais de 340 programas que foram ao ar, compartilhando a palavra de Deus. E tem muitos outros vídeos, muitos outros conteúdos também aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever e depois vai maratonando aí os outros vídeos, os outros episódios, para que você cresça cada dia na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Queridos, antes de entrarmos na nossa reflexão de hoje, eu quero pedir para que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais, para que outras pessoas também sejam alcançadas nessa manhã com a palavra de Deus. Então compartilha aí no seu status, compartilha nos grupos, compartilha no privado, envia para o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Vamos para a nossa reflexão de hoje? Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 123. Salmo 123 é o texto da nossa reflexão de hoje. É uma oração pedindo a Deus compaixão. E eu já quero começar dizendo para você o que é compaixão. Compaixão é a capacidade de sentir o que o outro sente e, mais ainda, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Você vai entender o porquê eu estou trazendo esse significado de compaixão daqui a pouquinho, tá bom? Salmo 123 nos diz assim: A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão. Pois estamos saturados de tanto desprezo, a nossa alma está saturada de zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Observe que o salmista não está dizendo que ele estava se sentindo desprezado por Deus, mas desprezado por aqueles que eram, na verdade, arrogantes e que zombavam e desprezavam deles, certo? E observe que esse texto é uma oração. Eles estão orando e estão pedindo ao Senhor que seja compassivo, que tenha compaixão. Este salmo também é um cântico de peregrinação. Se você assistiu ao episódio de ontem, o dia ontem também foi, e se você não assistiu, assista depois. Esse cântico é um cântico de peregrinação. Enquanto eles estavam indo a Jerusalém para celebrar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, eles iam cantando, iam orando, iam adorando ao Senhor, iam fazendo um momento de culto ao Senhor. E nesse salmo, eles estão pedindo ao Senhor por compaixão. E assim como os nossos olhos, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã. Se tem alguém com a capacidade de ter compaixão, de sentir o que sentimos e de se colocar em nosso lugar, esse alguém é o Deus Todo-Poderoso. Esse alguém é Deus. E ele fez isso por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio para ser o Deus conosco, o Deus entre nós, o Deus em nós. E Jesus, ele viveu nesse mundo, cumpriu a vontade de Deus, o propósito de Deus, a missão para a qual ele veio, e ele foi à cruz em meu e em seu lugar. Ele foi no meu e no seu lugar. Nós é que merecíamos aquela cruz.
Mas aprove ao Senhor enviar Jesus, o seu Filho, para morrer naquela cruz, para que nós pudéssemos ser livres da escravidão do pecado e para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Eu quero ler ainda com você o texto de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4. Isaías, capítulo 53, a partir do versículo de número 4, e você vai entender de forma muito clara o que é realmente compaixão. Isaías 53, a partir do versículo 4, diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui o profeta Isaías está se referindo ao Messias, está se referindo a Jesus. E ele deixa muito claro que Jesus levou sobre si o nosso pecado, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas mazelas. Quando Jesus foi àquela cruz, ele levou a nossa culpa, ele levou os nossos pecados, para que nós pudéssemos então ser libertos de todas essas coisas e pudéssemos ter comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele deixou a sua glória, ele deixou os céus e veio até essa terra. Não para ser aplaudido pelos homens, não para ser ovacionado pelos homens, ele veio para ser crucificado pelos homens, para que por meio do seu sacrifício nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Há uma expressão de Jesus na cruz que ele diz assim: está consumado. E aquela expressão de Jesus, ela tem um significado muito grande. A expressão no original, lá no grego, é tetelestai. A ideia dessa expressão tetelestai é: a dívida está paga, o preço foi pago. A promissória foi rasgada. Havia uma dívida entre nós e Deus. E era uma dívida impagável, nós não tínhamos como pagar. E Jesus decidiu pagar essa dívida com o seu próprio sangue. Jesus decidiu pagar essa dívida com a sua própria vida, para que nós pudéssemos ter vida. Nós não tínhamos condição de sozinhos nos tornar livres da escravidão do pecado. E Deus então enviou Jesus, demonstrando a sua compaixão, se colocando em nosso lugar, sentindo a nossa dor, sentindo o peso do nosso pecado. Jesus não cometeu nenhum pecado, mas ele levou sobre si os nossos pecados ali no madeiro, para que nós pudéssemos então ser libertos da escravidão do pecado. E aí o Isaías, capítulo 63, versículo 5, ele diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Se você em algum momento já se questionou se Deus te ama, se Deus se importa com você, deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Esse texto é um texto que mostra claramente o quanto Deus se importa com você, o quanto Deus te ama, o quanto Deus foi capaz de fazer para que você pudesse ser livre do pecado, para que nós pudéssemos ser livres do pecado. Não há amor maior do que o amor de Deus para conosco. Eu não sei, algumas pessoas às vezes vivem mendigando o amor das pessoas, o aplauso das pessoas, a aprovação das pessoas, quando na verdade nós já tivemos naquela cruz a maior prova de amor, a maior demonstração de amor de toda a história da humanidade. Foi quando Jesus foi à cruz.
A maior demonstração de amor, a maior declaração de amor foi quando Jesus foi àquela cruz, quando ele foi crucificado em nosso lugar, quando ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, a nossa culpa, o nosso pecado, para que por meio daquele castigo, para que por meio daquele sacrifício, nós pudéssemos ter a paz com Deus. Como ele diz no versículo de número 6, como o profeta Isaías diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Queridos, nós precisamos ter essa consciência. Deus já demonstrou a sua compaixão por nós, enviando Jesus para morrer em nosso lugar, naquela cruz. E aí fica a pergunta para nós nessa manhã acerca do que nós temos feito como gratidão por aquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Qual tem sido a nossa atitude, a nossa reação? Qual tem sido a nossa atitude? De que maneira nós temos agradecido ao Senhor e retribuído o amor que recebemos do Senhor? Eu não sei qual é o tipo de oração que você tem feito. Talvez seja o momento de você começar a orar agradecendo a Deus por aquilo que Ele já fez por você. Talvez, em vez de ficar murmurando, reclamando, questionando Deus por que isso, por que aquilo, comece a agradecer por aquilo que Ele já fez por você, através de Jesus Cristo, naquela cruz. Que nessa manhã nós possamos refletir sobre como anda o nosso relacionamento com Deus, sobre como anda a nossa vida com Deus. A vida longe de Deus não faz sentido. E a vida com Deus só faz sentido quando ela é mediada por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A vida com Deus só faz sentido quando nós olhamos para a cruz e entendemos que ali era o nosso lugar. Mas Jesus foi em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Que Deus nos abençoe e que nós possamos realmente, nessa manhã de sexta-feira, refletir sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Deus já demonstrou seu amor por nós. Deus já demonstrou a sua compaixão por nós, enviando Cristo para morrer em nosso lugar, para que por meio dele tenhamos vida e vida eterna. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por mais uma semana que se passou. Muito obrigado por todo o teu cuidado para conosco, pelos teus livramentos, pela tua provisão. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Deus, porque a cada momento nós temos sentido o teu cuidado para conosco. Em todos os lugares, em todos os momentos, nós sabemos que o Senhor está conosco e nós sentimos que o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ler e meditar na tua palavra. E nessa manhã, Pai, de uma forma muito especial, quero agradecer ao Senhor pela grande demonstração de amor que o Senhor deu por nós naquela cruz, enviando Jesus para morrer em nosso lugar. Pai, aquele lugar era nosso, mas aprove ao Senhor, por tão grande demonstração de amor, enviar o teu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Ó Deus, que nós não sejamos ingratos, que nós não sejamos indiferentes a este sacrifício, mas que nós realmente dediquemos a nossa vida e a nossa vida por completo, como atitude de gratidão, diante daquilo que o Senhor fez por nós. Sabemos, ó Deus, que tudo que fizermos ainda será pouco diante daquilo que o Senhor já fez por nós. Sabemos, ó Deus, que não há nada que possamos fazer, que possamos pagar aquilo que o Senhor fez por nós, mas que nós possamos, pelo menos, retribuir com gratidão, com amor e com compromisso por aquilo que o Senhor fez por nós. Oramos agradecidos ao Senhor e pedindo que o Senhor nos conceda um final de semana abençoado, que o Senhor nos dirija em todas as coisas, que o Senhor nos livre de todo o mal e que estejamos sempre no centro da Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E segunda-feira, 6h57 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com Reflexão em Vida. Se você ainda não compartilhou, compartilhe o link desse programa para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. Deus abençoe, um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.